A Justiça destituiu Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. A seleção brasileira é algo muito delicado. As pessoas, os treinadores, os caras... É muita máfia, sacou? Na verdade, é muita máfia. Sim. A FIFA baniu do futebol o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por corrupção. Porque quando você puxa o saco de uma seleção que não tá jogando nada, que o maior jogador pra vocês, não pra mim, que é o Neymar, tá gordo, tá inchado. Isso é humilhante pro futebol brasileiro, pra seleção brasileira e pra história da seleção brasileira. Por exemplo, do futebol, quando você falou que tem corrupção e tal, você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Você falou, não é possível que isso exista dentro do futebol? Totalmente, por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. O que seria uma máfia? Eu te faço essa pergunta. Se você não sabe, uma máfia é uma organização criminosa, frequentemente envolvida em atividades ilegais, como extorsão, tráfico, jogos ilegais, lavagem de dinheiro, contratos ilícitos, entre outros crimes. Elas geralmente operam de maneira secreta, com uma estrutura hierárquica e códigos de conduta próprias, muitas vezes envolvendo vários agentes com acordos de cartel ilícitos em setores legais. Agora eu te permito fazer a seguinte pergunta para mim: o que a seleção brasileira de futebol CBF tem a ver com uma máfia? A pergunta está feita e a resposta ela está nesse vídeo, e ela com certeza é a mais suja, nojenta, imoral e criminosa possível. Nossa história começa muito antes dessa bagunça que é atualmente. Voltamos então ao ano de 2001, onde o futebol brasileiro foi abalado por uma convocação que deixou todos perplexos. A seleção brasileira de futebol anunciou a convocação de um jogador cujo desempenho em campo parecia não justificar a sua chamada. No entanto, o mistério veio à tona anos depois, quando o presidente do clube onde esse jogador atuava confirmou que havia sido pago para que ele fosse convocado. Sim, pagamos para que ele jogasse na seleção. Foi isso. Em seguida, ele falou o seguinte: sim, muitos utilizam desse esquema no futebol brasileiro. Essa história é apenas a pequena pontinha do iceberg. Você provavelmente conhece Roberto Cabrini, um jornalista sensacional e que inclusive descobriu muito sobre a máfia dentro da seleção brasileira. A quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. O ponto é, essa história, como eu falei, é apenas a pequena ponta do iceberg, e ela vai muito, mas muito além do que a gente imagina. Enquanto o mundo celebrava a vitória da França em 1998, o Brasil sofria por mais uma Copa do Mundo tirada debaixo de seus narizes. A única pergunta que ecoava em todos os cantos pelo Brasil e pelo mundo era a seguinte: como carambolas o Brasil perdeu esse título? As suspeitas logo caíram para a Nike, que estava supostamente envolvida em um esquema obscuro junto da CBF. A situação ficou tão tensa a ponto do jogador Ronaldo Fenômeno ser levado à presença de investigadores parlamentares para ser interrogado sobre a função da Nike dentro da seleção. Bem, tudo isso teve início após a assinatura do contrato entre a Nike e a seleção brasileira de futebol. Um acordo cercado de estranhezas e mistérios, além de muita grana envolvida. Em 1996, a Nike fechou um acordo com a CBF, naquele que se tornou o maior contrato envolvendo uma seleção nacional e um dos negócios mais polêmicos da história do futebol. No entanto, não foram apenas os 160 milhões de dólares pagos por um contrato que chamaram a atenção. Nesse acordo entre a Nike e a CBF, nas cláusulas do contrato, algumas exigências levantaram preocupações sobre o poder da Nike sobre a seleção brasileira. A patrocinadora tinha então o direito de escolher os adversários do Brasil em 50 amistosos diferentes durante os 10 anos da parceria. Além disso, exigia que nesses amistosos pelo menos 8 jogadores titulares estivessem em campo. Também proibia a CBF de marcar jogos em certos países por aí. E como se não bastasse, a busca por novos patrocinadores, independentemente de serem relacionados a material esportivo ou não, deveria passar primeiro pela aprovação da Nike do que pela
pela aprovação da CBF em si. Ali, os presidentes basicamente entregaram o controle da poderosa seleção brasileira de futebol nas mãos da Nike. Essa influência atingiu seu ápice durante a final da Copa do Mundo de 1998, não pela derrota do Brasil, o grande favorito, mas sim pelos eventos inexplicáveis que cercaram o craque da amarelinha. Ronaldo Fenômeno teve uma convulsão misteriosa horas antes do jogo acontecer. A escalação de Edmundo no lugar do Fenômeno já havia sido divulgada para a imprensa mundial, o que no tempo, foi um baque absurdo, pois todos se perguntaram como vão jogar sem o melhor centroavante do mundo. No entanto, minutos antes do início da partida, houve uma reviravolta e Ronaldo foi escalado como titular do nada. Após o desempenho abaixo da média de Ronaldo na derrota por 3-0 para a França, surgiram rumores de que a Nike, que também tinha um acordo de patrocínio com o atleta, insistiu que ele jogasse contra as recomendações médicas, afinal, ele era o garoto propaganda de sua campanha de marketing. Em um áudio vazado de Edmundo, ele chegou a mencionar o seguinte, abre aspas, tem um contrato que o Ronaldo Fenômeno tem que jogar todos os jogos de 90 minutos, mas que a Nike tem uma força no Brasil, isso é verdade, fecha aspas. A Nike se tornou uma das grandes vilãs naquela derrota. Quando a equipe do Brasil retornou ao aeroporto do Rio de Janeiro, eles se depararam com uma faixa que expressava o sentimento nacional de forma simples e direta, uma bandeira brasileira com o slogan Ordem e Progresso, substituindo então esse slogan pela palavra Nike. Isso era apenas o começo dessa grande polêmica e esse contrato que atordoa até hoje dentro da CBF. Se eu pudesse definir tudo isso com apenas uma palavra, ela seria máfia. Em 2015, uma investigação do FBI trouxe à tona detalhes chocantes. Além dos 160 milhões de dólares do contrato de patrocínio ao longo de 10 anos, a Nike concordou em pagar por fora do contrato 40 milhões de dólares à Traffic, a empresa detentora dos direitos de imagem da seleção. Com esses valores sendo transferidos para uma conta na Suíça, destes 40 milhões, 30 milhões já haviam sido pagos entre 1996 a 1999, sendo que metade dessa quantia de dinheiro estranhamente foi parar nas mãos do então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Curiosamente, Teixeira que havia vendido os direitos da seleção para a Traffic. Além disso, uma porcentagem dos 160 milhões do contrato oficial também era dividida entre o dono da Traffic e o presidente da atual CBF. Como resultado dessas revelações, outros presidentes da CBF também foram condenados e banidos do meio esportivo. Recentemente, surgiram então novos rumores de um novo contrato, mas a Nike impôs algumas cláusulas a mais. Uma delas é a cláusula de anticorrupção. E tudo isso não marcou o fim da trama de escândalos que cercam a seleção, como os misteriosos esquemas de convocação, dos quais ninguém consegue explicar o motivo de tal jogador ter sido convocado. O ex-presidente do esporte, Luciano Bivar, já chegou a admitir ter pago uma comissão para facilitar a convocação do volante Leomar para a seleção brasileira de 2001. Em uma entrevista à ESPN, o então dirigente do clube pernambucano confessou ter desembolsado uma quantia em dinheiro a um lobista que intermediou então os contratos para assegurar a convocação do jogador. Todo mundo faz lobby dentro do futebol brasileiro. Pergunte ao Felipão, por exemplo, quantos procuradores ligaram a ele pedindo a convocação de alguém. Essa é a realidade do futebol brasileiro. No caso de Leomar, houve então um pagamento para que ele fosse convocado, afirmou Bivar na época. A convocação de Leomar causou estranheza na imprensa e entre o público. Um dos nossos objetivos era valorizar o Leomar como um atleta que foi do Esporte Clube de Recife, uma grande entidade, e que jogou na seleção brasileira. O volante então chegou a ser até mesmo capitão da equipe brasileira e disputou a Copa das Confederações de 2001, tendo então Emerson Leão como técnico da seleção. Roberto Cabrini inclusive ressaltou muito bem tudo isso em um podcast, onde ele falou as seguintes coisas, abre aspas, eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Este lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio jogador. Fecha aspas. As convocações da seleção brasileira sempre geram discussões. Os casos mais recentes são então os de Richarlison, que pode ter feito
feito uma Copa incrível, mas estava em uma má fase ano passado e nesse ano e já não merecia mais ser convocado, além de Emerson Royal e até mesmo Daniel Alves no ano de 2022, durante a Copa do Mundo do Catar. O empresário Wagner Ribeiro, que já representou os nomes de Neymar e de Kaká, revelou que já houve sim convocações motivadas por interesses financeiros visando valorizar o jogador para futuras transferências para a Europa. Ele alegou o seguinte, abre aspas, já houve muitas convocações por interesse, até uns 10, 15 anos atrás, atualmente eu já não sei se isso acontece, fecha aspas. Também existe casos de negócios na base, com gerentes e treinadores recebendo dinheiro para então provar jogadores, afirmou recentemente. A convocação do Matheus Cunha inclusive gerou muita polêmica. O jogador foi chamado pelo técnico Fernando Diniz pela segunda vez, apesar de não estar jogando nada na Premier League. E chegamos então à treta do momento, com a incerteza da posição atual do Edinaldo Rodrigues, que saiu do cargo como presidente da CBF após alguns escândalos envolvendo corrupções. Um motivo seria então a ilegitimidade das eleições que possibilitaram então a chegada dele à presidência. Mas Edinaldo é apenas mais um de uma lista longa de ex-mandatários da CBF envolvidos então em polêmicas e corrupção. Aliás, uma comissão da própria CBF está vindo diretamente ao Brasil para investigar essa situação. Mas enquanto isso não acontece, Edinaldo Rodrigues voltou à presidência depois de ter sido afastado do cargo. Essa situação da CBF se reflete dentro e também fora de campo. Fernando Diniz, ele não tem culpa alguma do que estava acontecendo com a seleção brasileira, até porque treinar um clube e uma seleção é algo totalmente difícil. Até mesmo o próprio Pep Guardiola, treinador do Manchester City na Inglaterra, elogiou então o Fernando Diniz durante o Mundial de Clubes por treinar então o Fluminense e também a seleção brasileira. Edinaldo Rodrigues, de longe, é o pior presidente da CBF. Acabou demitindo Fernando Diniz. O motivo? Até agora ninguém sabe. O ponto é, a seleção brasileira está passando pelo maior vexame de todos. Levamos um fora do maior técnico da história, que até mesmo ironizou o fato do Brasil sequer cogitar a possibilidade dele comandar a seleção brasileira. E galera, tava na cara que o homem não vinha, até porque se misturar com essa máfia é algo ridículo. Sair do Real Madrid seria uma completa burrice para ele. E antes do vídeo acabar de fato, foi anunciado então a chegada do Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira, substituindo definitivamente Fernando Diniz, que estava como interino até a suposta chegada do Ancelotti. Vocês já perceberam esse ciclo? Não temos nenhum técnico de fora assumindo a seleção brasileira. Todos eles são técnicos daqui, do Brasil. E eu acho que isso tem um motivo bem peculiar. Nenhum técnico quer se misturar com os porcos. Antes do vídeo acabar, eu agora gostaria de te fazer uma última pergunta. E ela é: até quando essa máfia vai perdurar dentro da seleção brasileira de futebol?